reconhecendo que os acusados praticaram em concurso um crime de homicídio contra a vítima Isabela Oliveira Nardoni, pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a ocultação do delito anterior, ficando assim afastada a tese única sustentada pela defesa dos réus em plenário de negativa de autoria. Além disso, reconheceu ainda esse conselho de sentença que os réus também praticaram naquela mesma ocasião o crime conexo de fraude processual qualificado. Em razão dessa decisão, passa a decidir sobre a pena a ser imposta a cada um dos acusados em relação a este crime de homicídio, pelo qual foram considerados culpados pelo conselho de sentença. Uma vez que as condições judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostram favoráveis em relação a ambos os acusados, suas penas básicas devem ser fixadas um pouco acima do mínimo legal. Isso porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e as consequências que cercaram a prática do crime, no presente caso concreto, excederam a previsibilidade do tipo legal, exigindo assim a exasperação de suas reprimendas nesta primeira fase de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que o crime e os autores do fato merecem. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma frieza emocional, uma insensibilidade acentuada por parte dos réus, os quais, após terem passado um dia relativamente tranquilo ao lado da vítima, teriam, ao final daquele dia, investido de forma covarde contra a mesma, mas como se não possuíssem qualquer vínculo afetivo ou emocional com ela, o que choca o sentimento e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos deixou bem caracterizado que esse desequilíbrio emocional, demonstrado pelos réus, constituiu a mola propulsora do crime de homicídio. De igual forma, relevante as consequências do crime na presente hipótese, notadamente em relação aos familiares da vítima. Porquanto não se desconhece que em qualquer caso de homicídio consumado, há sofrimento em relação aos familiares do ofendido, no caso específico destes autos, a angústia acima do normal suportada pela vítima, pela mãe da criança Isabela, a senhora Ana Carolina Cunha de Oliveira, decorrente da morte da filha, ficou devidamente comprovada nos autos, seja através do teor de todos os depoimentos prestados por ela nestes autos, seja através do laudo médico-psiquiátrico que foi apresentado por profissional habilitado durante o presente julgamento, após realizar consulta com a mesma, o que impediu inclusive sua permanência nas dependências deste fórum, por ainda se encontrar, 2 anos após os fatos, em situação aguda de estresse, face ao assédio que a mesma foi obrigada a ser submetida, como decorrência das condutas ilícitas praticadas pelos réus, o que é de conhecimento de todos, exigindo assim um rigor maior por parte do Estado juiz quanto à reprovabilidade dessas condutas. Assim sendo, frente a essas considerações, majora a pena base para cada um dos réus em relação ao crime de homicídio praticado por eles, qualificado pelo fato de ter sido cometido para garantir a ocultação do delito anterior, tal como previsto no inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, no montante de 1/3, o que resulta em 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras 2 qualificadoras de utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica na parte geral do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras 2 qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majora as reprimendas fixadas acima na primeira fase em mais 1/4, o que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus. Justifica-se a aplicação do aumento no montante aqui estabelecido de 1/4, um pouco acima do patamar mínimo, pois que tanto a qualificadora do meio cruel foi caracterizada na hipótese através de 2 ações autônomas, asfixia e sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização do recurso, que impossibilitou a defesa da vítima, devido à surpresa na esganadura e o lançamento inconsciente na defenestração. Pelo fato do Correio Alexandre ostentar a qualidade jurídica de genitor da vítima Isabela, majora a pena aplicada anteriormente a ele em mais 1/6, tal como autorizado pelo artigo 61, parágrafo 2º, a linha E do Código Penal, o que resulta em 23 anos e 4 meses de reclusão. Como não existem circunstâncias atenuantes de pena a serem consideradas, torna definitivas as reprimendas fixadas acima para cada um dos réus, nesta segunda fase. Por fim, na terceira e última fase de aplicação da pena, verifique-se a presença da qualificadora prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade. Daí porque majora novamente as reprimendas estabelecidas acima em mais 1/3, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Correio Alexandre
e 26 anos e 8 meses de reclusão para a Corrêa Ana Jatobá. Como não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torna definitiva as reprimendas fixadas acima. Só lembrando, o casal foi condenado, os dois foram condenados pela morte de Isabela, que ocorreu há quase exatamente há 2 anos. Nós estamos hoje no dia 27, Isabela morreu no dia 29, de 29 para o dia 30 de março de 2008. Portanto, 2 anos depois, o casal Alexandre Nardoni e Ana Jatobá, ele, pai biológico da menina, e ela, madrasta, foram condenados pelo Tribunal do Júri aqui de Santana, ele há 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e ela há 26 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado.